Projeto de lei que determina prazo de validade indeterminado para laudo atestando autismo ou deficiência permanente. O texto vai ser analisado pelo Senado. Lucas Medeiros está de volta. Com essa aprovação, o que muda daqui para frente, hein, Lucas? Oi, Renata, retornando mais uma vez aqui no Manhã Cidade. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Olha só, muda alguns anos, vamos dizer assim, né, em relação àquele laudo. Para quem sofre, para quem tem o transtorno de espectro autista, Renata, melhor dizendo, passaria de 5 a 10 anos, tá? E para quem tem uma deficiência irreversível, ficaria aí para a vida toda, né? Não precisaria estar sempre ali renovando o laudo, até porque é uma coisa meio que sem lógica. A gente vai bater um papo agora com a Natália Santos, ela que é procuradora jurídica da Federação das APAES de Pernambuco. Antes de mais nada, o pessoal está em casa e está querendo saber qual a diferença, Natália, de uma deficiência reversível para uma deficiência irreversível. Muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, a deficiência irreversível, né, é que o paciente vai estar sempre naquelas condições. E a reversível, a gente vai poder apresentar uma melhora, né, uma situação diferente na condição de vida dele. Para quem tem o TEA, por exemplo, seria irreversível? Sim, em regra, sim, né? Na verdade, esse projeto de lei, ele busca justamente essa questão do laudo com prazo indeterminado. E a gente trata isso como uma questão de respeito à pessoa com TEA e com seus familiares também. Por quê? Porque se trata de um laudo demorado, não é? Que demanda de uma equipe multidisciplinar para avaliar. Então, um neuro, um terapeuta ocupacional, um fono. Então, são profissionais que vão ajudar nesse diagnóstico, tá? Então, por que a gente fala que é respeito com a família? Porque na maioria das vezes são profissionais que não tem um custo tão barato, que demanda tempo, que a gente sabe que as famílias hoje, cuidando das crianças, têm um tempo reduzido. Então, realmente é um benefício muito grande com a aprovação, né, no caso, se a gente tiver desse projeto de lei. Atualmente, tá, a validade para quem é menor de idade ali é de 5 anos. Só que a cada 2 anos é preciso passar por uma perícia no INSS. Isso, a cada 2 anos para os beneficiários do famoso LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, eles passam por perícia a cada 2 anos. Pelo INSS. E aí, com essa questão do laudo de prazo indeterminado, a gente vai ter um benefício muito grande para essas famílias, né? A questão de tempo também para o INSS. Além do tempo, o que é que muda também? A gente está falando especificamente do TEA, mas, por exemplo, quem tem a deficiência continuada, né, ou irreversível? A gente fala até na questão da locomoção, né? Que muitas vezes, em situação de pessoas acamadas e tudo mais, é muito difícil essa questão de locomoção para levar a um médico, para levar no próprio INSS. Então, até nessa questão de pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção, a gente tem um grande benefício. Qual a importância da aprovação dessa medida? Essa medida, como eu falei antes, é uma questão de humanização, uma questão de respeito, porque a gente sabe que, inclusive, as famílias sofrem muito para a marcação de consultas, terapias, as terapias que muitas vezes não são na cidade daquele paciente que precisa se deslocar até outra cidade, muitas vezes até para a capital. Então, a gente vai ter uma situação para essas famílias até de mais comodidade, né, de conforto. E também um detalhe que é interessante citar é que muda também o prazo de validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Também uma carteira que é necessária, né, para essas pessoas. Sim, a CIP-TEA, com a aprovação dessa lei, os menores de 18 anos vão ter aí um prazo de 10 anos de validade dessa carteira. E para os maiores de 18 anos, o prazo vai ser indeterminado. Então, para esses maiores de 18, fez a carteira a primeira vez, ela tem validade indeterminada.
e é importante também a aprovação desse projeto de lei para as famílias, né? As famílias vão se sentir mais confortáveis em relação a tudo isso. Com certeza, inclusive com a aprovação dessa lei, a gente vai ter a alteração da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que vai ter acrescentar esse fato, e na Lei de Proteção aos Direitos da Pessoa Autista. Então, é um avanço na lei, porque apesar da legislação brasileira ela ser sensível à causa, mas sempre precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, verificando as dificuldades das famílias, a gente consegue ter uma legislação mais sensível, uma legislação que possibilite realmente a melhora da vida da pessoa com deficiência. Perfeito. A gente conversou com Natália Santos, ela que é procuradora jurídica da Federação das APAES de Pernambuco. Então, Mário, Renata, é um avanço, né? O projeto agora segue para o Senado, tá certo? E é um avanço para todas as famílias e todas aquelas pessoas que têm deficiência continuada ou permanente, né? Aquela irreversível, e também para essas pessoas que têm o transtorno de espectro autista. Transtorno de espectro autista. Eu volto com vocês. Obrigada, Lucas, pelas informações. 9h41. Vamos de